Amém. Então, bem-vindos. Nós vamos falar sobre um tema novo durante todo este mês de novembro. Nós vamos estar a falar sobre servir. Digam comigo, servir. Este é o nosso tema. Não vai haver outro tema em novembro, tá bem? Quem não gosta do tema, fica já avisado. Tem um mês todo para fazer pazes com esse tema, porque nós não vamos sair daqui. Nós vamos falar sobre servir e vamos falar sobre servir em muitas dimensões diferentes, de formas e ângulos e perspectivas diferentes. E queremos, o nosso propósito como igreja é que no final deste mês nós todos possamos crescer um pouco mais e estarmos mais perto daquilo que a palavra diz sobre servir. O objetivo não é só despertar algumas pessoas que podem e que devem servir mais a igreja, esta comunidade que se reúne aqui neste lugar. Não é apenas isto, este também é um dos objetivos, mas o objetivo é que nós como cristãos, nós possamos, obrigado Bernardo, nós como cristãos, nós possamos crescer para aquele que é o nosso chamado de servir. Não apenas esta igreja, mas onde Deus nos levar nas nossas vidas. Esse é o nosso objetivo. Então eu quero falar convosco sobre uma passagem que está em Mateus, no capítulo 20. O capítulo-chave deste tema é Mateus 20, 26, mas nós vamos ler um pouco antes para percebermos o contexto. E diz o seguinte: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, a Jesus, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Esta mulher, ela era mãe de dois dos discípulos de Jesus. Versículo 21 diz assim: Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe todos, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto os 10, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então este é o nosso contexto, esta é a nossa base para introduzirmos este tema, para falarmos sobre isto também no resto do nosso mês de novembro. Há aqui duas coisas que estão em conflito. Uma é sermos servidos e outra é servir. Nós percebemos nesta história que há uma mulher, uma mãe, que ela vai ter com Jesus e ela faz o que muitas mães fazem normalmente, o que muitos pais fazem normalmente. Aqui em Portugal nós temos uma expressão que é meter uma cunha. Ela vai ter com Jesus e ela tenta ganhar uma vantagem para os filhos. E quem nunca? Quem nunca? É só uma conversa. Não, eu não estou a dizer a pessoa o que é que ela tem para fazer. Eu não estou a mandar, eu não estou a obrigar, eu não estou a chantagear. Eu só estou a sensibilizar. Né? A língua portuguesa tem tantos verbos, a gente consegue escolher o verbo certo, não é? Não é uma cunha, é só um incentivo, é só uma lembrança. Então ela foi ter com Jesus e tentou ganhar uma vantagem para os filhos, sabendo que Jesus, ele era o Filho de Deus, sabendo que Jesus ele tinha autoridade espiritual. Ela disse, olha, lembra-te deles, se calhar assim de repente um pode ficar à tua direita e outro à esquerda. Tá bem? E os outros discípulos depois ficam lá também. Todos são importantes, mas será que há aqui uma forma dos meus filhos ascenderem? Sabem que uma das maneiras mais eficazes de nós ascendermos, seja em termos profissionais, em termos até académicos, em várias áreas da nossa vida, é através dos nossos conhecimentos. Ou seja, as pessoas, é bom nós sabermos coisas, é importante nós termos capacidades, mas há muitas pessoas que elas têm bons relacionamentos.
Elas sabem com quem falar, falam com as pessoas certas. E esta conversa, este momento, ele serviu para que Jesus fizesse um ensinamento acerca do serviço. E sabem, as pessoas que creem em Deus, normalmente elas querem ser aprovadas por Deus. Quem crê em Deus e quer segui-lo, quer ser validado por Deus. Quer estar num sítio que Deus considere bom, que Deus considere importante. E aquela mulher, ela na sua mente, ela construiu esta ideia que o que era importante era os seus filhos estarem um à direita e outro à esquerda como sinal de autoridade junto de Jesus no seu reino. E nós funcionamos da mesma maneira. Se calhar não queremos estar sentados à direita e à esquerda, mas nós queremos fazer coisas grandes para Jesus. Queremos fazer coisas grandes para Deus, queremos ser reconhecidos, queremos que a nossa igreja seja a melhor igreja do mundo e isso já conseguimos. Queremos que aquilo que nós fazemos, os nossos ministérios sejam os maiores. Queremos que todas as pessoas elas nos elogiem e percebam aquilo que Deus está a fazer através de nós. De uma forma humilde, às vezes de nós escondermos o nosso próprio orgulho em relação àquilo que está a acontecer, porque nós estamos lá. E o que Jesus diz é alguma coisa diferente. Ele estabelece um princípio e uma referência para aqueles que querem segui-lo, para aqueles que querem ser grandes, para aqueles que querem atingir grandeza, sucesso, coisas boas, que querem ser validados por Deus. E Jesus, ele inverte aqui a ordem. Ele diz: quem quer ser grande no reino, quem quer ser bem-sucedido, quem quer ser bem validado, quem quer receber validação, felicidade, aprovação da parte de Deus, tem que ser servo. Quem quer ser o maior tem que começar por ser o menor. Tem que ser o primeiro a servir, o primeiro a se disponibilizar. Esta é a referência. Então, há aqui dois tipos de grandeza. Há a grandeza segundo os padrões humanos, e nós lemos no versículo 25, podemos ler novamente, Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Isto fala da grandeza segundo os padrões humanos, e nós temos os nossos padrões. Para aqueles que gostam de ver notícias, isto funciona mais ou menos assim. Há um conjunto de pessoas, talvez algumas centenas de milhares de pessoas, que elas tomam decisões que afetam toda a gente. Que afetam o resto de pessoas. Os presidentes, os chefes de Estado, de governo, eles metem-se em aviões e em reuniões e em situações, em conversas, como alguns de nós conversamos ali no bar. Falamos das coisas que achamos que são importantes. Há pessoas que elas têm o mesmo tipo de conversa, sentam-se, tomam um chá. E só que as conversas que elas têm não afetam só elas. Afetam a vida de milhões de pessoas. E o que Jesus está a lembrar aos discípulos, e o que nós estamos a falar hoje também é isto, é que nos nossos padrões humanos, no tipo de grandeza que há de acordo com os nossos padrões, há pessoas que mandam noutras pessoas. Há as pessoas que estão por cima e que exercem autoridade. Há pessoas que estão por cima e que as decisões delas vão nos afetar. Há pessoas que se vão reunir nas próximas semanas e que isso vai afetar o valor da renda que nós vamos pagar nos próximos meses. Elas não nos perguntaram, não nos mandaram e-mail, não nos mandaram SMS, nem WhatsApp, nem vão mandar. Mas nós vamos ser afetados por causa disso. Isso faz parte dos nossos padrões. Então, se alguém quer ser grande de acordo com esses padrões, o caminho é: alcança uma posição, alcança um papel na tua vida, alcança um lugar onde tu podes mandar nas outras pessoas, ser autoridade, ser influência. E é importante haver pessoas que elas têm os padrões morais, éticos, temor a Deus e que estejam nestes lugares também, porque elas vão ser bênção para muitos de nós também. Então nós não devemos fugir destes lugares, mas nós devemos perceber como é que isto funciona. Então, se nós queremos ser grandes de acordo com os padrões humanos, é simples. Olha, vira o melhor influencer que tu puderes ser. Estuda muito, arranja um curso, daqueles cursos que as pessoas estudam para irem parar a política. Sabem que a maior parte dos políticos eles estudam direito. Então, anda nesses meios. Faz um plano para a tua vida e segue esse plano. Ser ambicioso.
Procura colocar isto como prioridade na tua vida e deixa as outras coisas em segundo plano. E alguns de nós vamos alcançar isso sim. Há pessoas que já decidiram isso sim, estão aqui sentadas e um dia vão ser pessoas muito influentes na sociedade. Talvez, quem sabe, até a nível governamental, a nível legal e serem estes tipos de governantes e estes tipos de maiorais. Mas esta é a grandeza segundo os padrões humanos. É o estilo de poder que se exerce através da autoridade. É o poder da autoridade. Quem tem autoridade manda mais. Quem tem mais poder manda mais. Mas Jesus, depois no versículo 26, ele diz: não é assim entre vós. Há um padrão, vocês sabem como é que funciona, mas entre vós não é assim. Então Jesus, ele interrompe esse padrão para introduzir outro padrão. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Então a grandeza segundo os padrões humanos precisa ser substituída pela grandeza segundo os padrões de Cristo. Não é que esteja tudo errado com os padrões humanos, não está tudo errado. Mas nós precisamos de escolher se queremos ser grandes apenas segundo os padrões humanos ou se nós queremos ser grandes segundo os padrões de Cristo. É porque é diferente. Porque para Cristo as coisas não funcionam como funcionam para nós. Nós olhamos para alguém, percebemos se a pessoa manda muito, se a pessoa tem muita autoridade, se a pessoa tem muitos seguidores, se o que a pessoa diz causa impacto. E sabem, sabem como é que nós devemos identificar alguém que é importante para nós ou importante para a sociedade? Quando a pessoa diz uma coisa que não faz sentido, mas todos nós paramos para ouvir ainda assim. E nós dizemos: o que esta pessoa está a dizer não faz sentido. Isto é uma coisa tonta, uma coisa tola. Mas paramos para ouvir, não paramos? Paramos ou não paramos? E amanhã, quando a pessoa disser outra coisa tola, nós vamos parar outra vez e vamos ouvir outra vez. Porquê? Porque nós sabemos que aquilo que aquela pessoa diz, para os nossos padrões, é importante, ainda que seja tolo. Aquela pessoa é importante para nós. Mas nos padrões de Cristo, a grandeza segundo os padrões de Cristo não tem a ver com o poder da autoridade, tem a ver com o poder do serviço. Não com o poder de dominar o outro, mas o poder de servir o outro. O poder de me disponibilizar e colocar-me à disposição do outro para o servir. Esse é o poder que Jesus institui, esse é o poder através do qual nós conseguimos conquistar a grandeza que interessa a Jesus. Então, aquilo que nós temos na nossa vida pode ser muito interessante para muitas pessoas. Muitas pessoas até podem desejar coisas que nós temos da nossa vida. Muitas pessoas podem desejar ser como nós numa ou noutra área da nossa vida. Mas aquilo que nós precisamos nos preocupar é o que é que eu estou a fazer com a minha vida que interesse a Jesus. E que me faça grande aos olhos de Jesus. Quem quer ser validado por Jesus? Eu quero. Eu quero um dia estar com Cristo e Ele olhar para mim e dizer: olha, estiveste bem. Aqui, ali, mais ou menos, mas no resumo assim geral, estiveste bem. Então Cristo está a apontar um mapa para nós chegarmos aí. E o mapa que Ele aponta é este. Quem quer ser o primeiro tem que ser servo. Tem que ser o primeiro a ser servo. E no versículo 28 ele estabelece esta comparação e que ele diz: tal como o Filho do Homem, falando sobre si mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, ele estabeleceu um caminho com a sua própria vida e se nós quisermos andar com ele, nós precisamos de seguir o mesmo caminho. Alguns de nós, muitas vezes nós trocamos a ordem e nós achamos que o ministério, significando aqui em geral, não estou a falar apenas de ministério pastoral, mas o ministério do cristão é só uma forma de nós ascendermos socialmente. Ou seja, como nós no trabalho, na sociedade em geral, se calhar as pessoas não nos validaram como nós achávamos que deviam validar, nós vimos para a igreja à procura da validação que nós não recebemos fora da igreja. Nós vimos para a igreja à procura de sermos reconhecidos e de ganharmos a autoridade que nós não conseguimos conquistar fora da igreja. Algumas pessoas são assim. Elas estão a tentar projetar na comunidade coisas que elas gostariam de ter em geral. E isso não interessa muito. Porque Jesus não está à procura de pessoas que queiram ser ambiciosas para si mesmas. O que Jesus quer é que nós, como discípulos, nós possamos ser como Ele
termos a ambição de sermos parecidos com Ele, sermos como Ele é. E Ele estabelece aqui o caminho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Ele é o Filho de Deus. A palavra diz em Filipenses que Ele, sendo Deus, Ele fez-se como não sendo Deus, para que nós pudéssemos olhar para Ele e não vermos a glória toda que Ele merecia, que Ele tinha, que Ele tem, mas vermos alguém parecido connosco. Porquê? Porque o propósito de Jesus era servir e não ser servido. Ele poderia ter aparecido entre nós e se revelado entre nós com toda a sua majestade, com toda a sua glória, que é devida, e dizer assim: olha, vocês tenham um juízo, chegou aqui a autoridade, vocês tenham um juízo, parou a brincadeira toda. Reunia todos os governantes na ONU, chegava lá e dizia: meus amigos, o chefe chegou, parou tudo. Mas Jesus não fez isso. Jesus não se colocou onde Ele poderia se colocar. Ele escolheu servir. Então, alguns de nós estamos à procura de validação, mas outros de nós fomos validados. Nós somos bem-sucedidos lá fora, em alguma coisa. E as pessoas nos procuram e nos reconhecem por aquilo que nós conquistamos, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós representamos. Toda a gente nos deseja, graças a Deus, por isso. Mas se nós não somos capazes de escolher, em vez de viver dessa glória, procurarmos o propósito de servir, então nós precisamos afinar isto hoje. Não interessa quem tu és, não interessa se estás à procura de validação ou se até já tens essa validação. Se nós não escolhemos servir, não escolhemos mudar a nossa identidade para uma identidade de serviço, nós não estamos a seguir aquilo que Cristo estabeleceu para nós. Nós estamos a seguir outra coisa qualquer. Estamos a fazer uma competição ministerial de quem é mais importante. E isso não é tão difícil assim. Os próprios discípulos, eles passavam a vida a fazer isso. Quem é que é o melhor? Quem é que é o maior? Quem é que Jesus gosta mais? Quem é que Jesus gosta menos? Sabem, alguns sítios, dos sítios onde isso acontece mais é em algumas reuniões de ministério. Um monte de líderes, pastores, pessoas importantes no reino, influencers, religious influencers. E a conversa é mais ou menos assim, às vezes. Quantas pessoas é que tu tens lá na tua igreja? Quantas pessoas é que congregam lá? Epá, benção. E a vossa igreja é que vocês compraram ou alugaram? Se alugaste, é porque não conseguiste comprar. É porque Deus não te abençoou no teu ministério. Tu viajas muito, ministras, mas ministras a nível nacional ou a nível internacional? É diferente. Quem anda de avião, Deus gosta mais. O teu pastor tem perfil? E no perfil dele, quantas pessoas é que o seguem? Eu vi o meu número de seguidores há muitos anos atrás. Tinha lá 2.000 pessoas. E eu pensei, para quem não posta nada, não está mal. Com 0 eu consegui 2.000. Pessoal. E nós às vezes vendemos estas coisas uns aos outros como forma de validação, como forma de entender valor, como forma de perceber quem está mais à frente ou menos à frente. Mas será que isso reflete o caminho que Jesus ele tem para nós? Será que nós, ao fazermos isto ou outras coisas, nós estamos realmente a seguir o caminho do Filho do Homem, de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir? Será que nós não deveríamos falar mais sobre como é que nós andamos a servir e quem? O Filho do Homem, ele veio para ser, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para servir e a maneira suprema como Ele quer servir e como Ele serviu é dando a sua vida, entregando a sua vida. Não sendo-lhe retirada à força, não, Ele próprio entregando a sua vida, disponibilizando a sua vida. Por isso nós ciamos. Então isso levanta uma questão. Se Jesus ele se consegue explicar porque é que Ele serve, qual é a nossa explicação? Quem é que servimos?
e porquê? Quem é que nós andamos a servir? E porquê que nós andamos a servir? Há muitas opções. Nós podemos andar a servir-nos a nós mesmos, servimos os nossos amigos, as pessoas que nós gostamos, enquanto nós gostarmos delas, a gente serve. Servimos porque isto vai nos levar a sítios, como forma de abrir portas. Servimos porque alguém nos disse que devíamos fazer isso. Nós nem pensamos, nós simplesmente obedecemos que é assim. Alguém disse que tu, para servires, tens que estar no ministério X da igreja. E nós achamos que a única maneira de nós servirmos é essa, estando no ministério X da igreja. Aceitamos isso, aceitamos e vivemos assim. Quem servimos e para quê? Para chegar aonde? Jesus, ele sabe porque é que ele veio e porque é que ele serviu. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Então quem quer segui-lo tem que fazer o mesmo exercício. E tem que dar uma resposta. Se nós tivéssemos que dar uma resposta hoje, aqui e agora, uma resposta com um ponto final, quem nós servimos e porquê? Quem nós servimos e para quê? O que é que nós estamos a tentar alcançar? Alguns de nós estamos a tentar alcançar o que é estatuto. Estatuto, servir para ganhar estatuto. Servir para ganhar dinheiro. Também dá, também há isso. Também há servir para ganhar dinheiro. Servir para sermos reconhecidos. Nada disto, nenhuma destas coisas ou outras, entrou no propósito de Jesus sobre a sua própria vida. O que ele disse está escrito. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se nós quiséssemos ser mesmo como Jesus, nós devíamos fazer um pouco a mesma coisa, dar a nossa vida em resgate de muitos também. Não como Jesus deu, porque isso ninguém pode fazer. O nosso sangue não tem o valor do sangue de Jesus. Nós não vamos redimir ninguém com a nossa vida. Mas nós podemos fazer parte de alguns resgates através da nossa vida. Podemos ajudar algumas pessoas a chegarem um pouco mais perto de onde elas deviam estar com Deus. Podemos ajudar algumas pessoas a saírem ou a subirem um degrau do fundo do poço onde elas se encontram. Isso pode acontecer se nós dermos um pouco mais a nossa vida. Eu falava com uma pessoa esta semana, estávamos a falar sobre estas questões de servir a Deus e entramos em servir a Deus em família. A importância de nós servirmos a Deus, não apenas pensando individualmente, mas pensando em família, com a nossa casa, as pessoas que estão perto de nós, que vivem connosco, que andam connosco. Sabem, algumas famílias aqui precisam de sentar e tomar decisões. Quem é que nós vamos ser como família? Nós vamos ser uma família que serve no reino, na igreja, onde o Senhor nos levar, ou vai ser cada um por si? Cada um tem o seu ministério e o seu caminho. Nós vamos ensinar os nossos filhos o quê? Eles improvisarem com Deus, que é Deus vai falar contigo e Deus vai te levar para sítios, ou eles perceberem que eles estão numa família que serve. Essa é a nossa identidade. E isso não é assim tão complexo, porque nós todos temos algumas identidades da nossa família. Algumas famílias têm como identidade elas passarem algum tempo juntas e irem ao cinema toda a semana. É importante, é o momento de estarem juntos. Algumas famílias elas se reúnem para almoçar ou para jantar juntos todas as semanas, para irem passear, para irem, enfim, fazer um X número de atividades. Muitas vezes nós nos esquecemos que nas coisas de Deus nós também podemos defini-las. Dizer, olhem, há coisas que nós vamos viver, ou há coisas que nós não vamos viver porque nós escolhemos ser uma família que serve. Porque nós decidimos ser uma família, nós não vamos simplesmente viver de qualquer forma, dia após dia. Há coisas que nós vamos tratar como prioridade na nossa casa porque nós queremos ser uma família que serve. E sabem, quando nós somos uma família que está sintonizada em servir, nós aumentamos o nosso potencial, nós expandimos o nosso potencial. Porque nós sabemos que não é apenas uma pessoa que está a servir. Quando nós temos a nossa família connosco, se o Senhor nos der essa oportunidade e essa graça e esse privilégio, nós chegamos ainda mais longe. Nós sabemos que temos o apoio das pessoas connosco. Sabemos que os sacrifícios que nós fazemos não são só nossos. Isso é muito bom. E é um privilégio que muita gente não tem. Quando nós estamos aqui todos sentados na igreja, a família inteira reunida aqui na igreja, mas nós não somos uma igreja que serve, nós estamos a desperdiçar o privilégio que outras pessoas que também estão sentadas aqui, que desejariam ter o seu esposo, a sua mulher, os seus filhos, as suas pessoas preferidas consigo, e elas não estão aqui. E elas não vão ter essa oportunidade.
E nós que temos essa oportunidade, nós desdenhamos isso. Nós não queremos saber. Nós não damos a importância devida àquilo que Deus está a criar para nós. Então vamos tomar algumas decisões esta semana como famílias. As famílias que estão aqui sentadas inteiras, se não falaram sobre isso, falem sobre isso. Decidam que tipo de família é que querem ser. Sabem, Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, nós já lemos isto. Nós já falamos sobre isso, aliás. Diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isto Paulo falando aos Filipenses. E ele explica mais. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Então houve um custo de oportunidade que Jesus pagou, que Jesus assumiu, para Ele vir até nós. Nós adoramos Jesus. E sabem porque é que é mais fácil a nossa relação com Jesus, muitas vezes? Porque é que é mais imediata a nossa relação com Jesus do que às vezes com o Espírito Santo ou com o Pai? Porque Jesus, Ele assumiu forma humana. Forma de gente. Fala como as pessoas, fez coisas que pessoas fazem. E nós nos identificamos com quem é parecido connosco. Mas para que Jesus fizesse isso, Ele pagou um custo de oportunidade. Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele reduziu-se a uma forma que não era a sua. Ele permitiu-se a si mesmo ser menos do que Ele poderia ser, para nós podermos nos identificar com Ele. E quem quer servir como Jesus serviu tem que pagar um custo de oportunidade. O custo das oportunidades, das coisas que nós não vamos fazer. O custo da oportunidade de nós termos uma vida mais tranquila, mais pacífica. Sabem que não nos importarmos com os outros tem os seus privilégios. Ficamos tranquilos. Eu não vou me preocupar, não é o meu assunto, não quero saber. Não, é bom a gente não ter nada para pensar na cabeça. É leve, é assim um sentimento de alinhamento, não saber o que é que aconteceu. Ah, sério? Morreu? Ah, não sabia. É bom. Mas é bom para nós. É confortável. É fácil. Mas quem quiser servir precisa de pagar um custo de oportunidade, de dizer, eu não tinha que estar a fazer isso. Esse é o primeiro custo. Eu não tinha que estar a fazer isso. Quem serve aqui na igreja não tem que estar a fazer isso. Pode ir fazer outra coisa qualquer. E nós estamos aqui num processo, está bem? Ainda hoje fomos chamados à atenção por isso. Nós não temos voluntários, nós temos cooperadores. Mas ainda assim os cooperadores estão aqui por vontade própria. As pessoas podem não aparecer, podem não acordar mais cedo, podem não querer saber e fazer só o mínimo olímpico. Podem não vir à igreja mais. Quem é que eles vai impedir? Mas há um custo de oportunidade que cada cooperador paga. Dizer, não, eu vou honrar o meu compromisso. Eu vou fazer as coisas da melhor maneira que eu conseguir. Eu vou amar as pessoas enquanto eu as sirvo. Então, isso há um custo de oportunidade. Há o custo de oportunidade do descanso. Pessoas que dormiram menos. Pessoas que, enquanto nós estávamos a fazer outra coisa qualquer, estávamos no cinema. E graças a Deus, eu também gosto. Eu também vou ao cinema também. Sem culpa. Tá? Mas às vezes, enquanto eu vou ao cinema, há pessoas que estão aqui na igreja a preparar o domingo. A preparar o louvor. Os nossos músicos do louvor e ministros de louvor, eles são incríveis, eles têm muito talento. Mas isto não é só talento, você tem que trabalhar, tem que aparecer aqui. Quem quiser vir para o louvor tem que vir ensaiar. Ensaiar quando? Ensaiar à noite, no meio da semana. Também enquanto os outros vão ao cinema. Há o custo das oportunidades de nós vermos as pessoas a serem bem-sucedidas em coisas que nós desejamos no nosso coração. E todos nós queremos ser prósperos, nós não queremos ter problemas de dinheiro, nós não queremos ter problemas de saúde, nós queremos ter uma vida pacífica, em paz e ter a nossa casa organizada. E muitas vezes nós entramos em desafios porque nós queremos também servir e isso vai implicar alguns sacrifícios. Vai implicar nós não termos o conforto todo que nós gostaríamos de ter.
Vai implicar nós não termos a vida toda que nós sonhamos. E nós vemos outras pessoas a terem aquela vida e a pensar assim, Senhor, esta vida é para mim. Esta é a minha vida. Esta é a vida que eu gostava de ter. E eu, por estar a servir e a seguir a tua vontade, estou a ter uma vida um pouco diferente daquela que eu desejaria. Um bocadinho só. Mas há um custo de oportunidade real. Há um custo de oportunidade de saúde. Saúde física, saúde espiritual, porque nos importarmos com alguém custa. Custa-nos alguma coisa, nós nos doarmos a alguém. Experimenta sentar com as pessoas e viver a vida delas, ouvir. Depois a pessoa vai dormir e vai pensar na vida da outra pessoa. Vai se consumir um pouco por causa do outro. A pessoa está a servir, é bom servir, mas experimenta perguntar o custo aos líderes, aos cooperadores aqui da igreja. O que é que custa isso? Quanto é que custa isso? Mas Jesus, ele assumiu e pagou o custo de oportunidade e todos nós fomos beneficiados por causa disso. Nós hoje estamos aqui e nós adoramos o Senhor e temos liberdade e paz com Deus porque Jesus pagou o custo de oportunidade. E há pessoas que elas vão chegar mais perto de Deus quando nós decidirmos também pagar alguns custos de oportunidade. Não porque nós nos vamos substituir ao Senhor, não porque se não fôssemos nós não poderiam ser outros, porque todos nós somos substituíveis, mas que bom é que nós chegarmos ao final de uma rota e pensarmos, eu paguei um custo de oportunidade e porque eu paguei um custo de oportunidade eu pude contribuir para alguma coisa que Deus está a fazer. Eu pude contribuir para que Deus fosse mais Deus na vida de alguém. Eu pude contribuir para que alguém fosse abençoado e fosse tocado e fosse transformado também, por causa desse custo de oportunidade. Então a questão que surge, e esta é a última questão, é se nós queremos ser como Jesus. Queremos mesmo ser como Jesus? Ou não queremos ser como Jesus? Se queremos ser como Jesus aqui dentro da igreja, se queremos ser como Jesus fora da igreja, se quando nós vamos fazer o nosso calendário da nossa vida, nós queremos ser como Jesus também a fazermos o calendário da nossa vida. A certa altura, Jesus ele virou-se para um aspirante a seguidor, um aspirante a discípulo. E ele disse assim, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde dormir. O meu plano, a minha rota é sem rota. Mas vamos comer o quê? Eu não pensei nisso. Tu pensaste nisso? Quando houve aquela multiplicação dos pães e dos peixes, a conversa foi mais ou menos assim. Os discípulos chegavam para Jesus e disseram, olha, tem aqui muita gente. E eles estão com fome. Vamos fazer o quê? Jesus diz, isto está escrito. Têm-lhes de comer. Mas nós não temos comida. E aí Jesus diz, o que é que há? Não temos comida, só há um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Tragam os 5 pães e 2 peixes. Se querer ser como Jesus, dá trabalho. Envolve nós sermos capazes de andar segundo os planos do Senhor. Nós sermos capazes de ter uma vida como Ele desenhou para nós e às vezes nós não vamos ver onde é que estamos a chegar com as coisas. Não vamos perceber tudo. Mas se nós quisermos ser como Jesus, nós vamos também não só pagar um custo de oportunidade, mas vamos ter a oportunidade que só tem quem se disponibiliza para servir. A oportunidade de nós sermos mais do que apenas pessoas que vivem para si mesmas, mas que vivem para os outros. E que percebem que Deus pode nos usar e usar a nossa vida para ser resposta na vida de alguém que está aqui ou que está na nossa vida. Alguém que nós chegamos, um próximo, alguém que está perto de nós de alguma forma. E porque nós nos disponibilizamos a servir, nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Nós lemos que Jesus, Ele a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Mas sabem o que diz nos versículos seguintes? Diz que, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a glória que nós reconhecemos hoje, a glória que nós acabamos de dizer amém, a glória que nós sabemos que não é devida a mais ninguém, esta glória ela não veio sem antes haver um custo de oportunidade.
sem antes Jesus ter pago o preço. Não apenas o último preço e supremo na cruz, mas o preço de se doar às pessoas que estiveram com Ele, de se doar aos seus discípulos, de deixar ensinamentos para nós podermos seguir hoje. Aquilo que nós estamos a falar hoje só é possível porque Jesus Ele escolheu servir e se doar. Então, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos também servir e nos doarmos uns aos outros. E que o Senhor Ele fale com cada um de nós durante este período em que nós vamos estar a falar como igreja, e Ele nos revela e nos mostra onde é que eu posso servir mais, onde é que eu posso me doar mais, onde é que eu não tenho que estar a servir. Porque há pessoas que estão a fazer muita coisa que não interessa. Interessa a nós, mas não interessa ao Senhor. Estamos a dar muita coisa e a dar em grandes pedaladas, em acelerados, e a investir a nossa vida em alguma coisa que não é o que o Senhor tem para nós. Precisamos ter coragem de trocar as nossas prioridades. Alguns de nós estamos apostados em construir grandes projetos na nossa vida e precisamos de parar e nos perguntar: Senhor, é isso que Tu queres? É essa a forma como eu devo servir? Ou há algo melhor para mim? E às vezes o melhor para nós é fazer alguma coisa diferente ou fazer menos. Nós olhamos para Jesus e nós vemos serviço. Nós olhamos para Jesus e nós vemos alguém que se deu completamente e deu a sua vida. E não há maior amor do que este. Se Jesus Ele deu a sua vida para que mais nenhum de nós tivesse que dar a sua vida, por que é que por vezes nós temos dificuldade em dar uma parte da nossa vida? Em doar uma parte de nós. Se nós queremos assim tanto ser como Jesus, se queremos ser discípulos, vamos ficar de pé. Jesus deu a sua vida, o seu corpo, Ele verteu o seu sangue. O sangue de Jesus era precioso, não pela humanidade no sangue. O sangue de Jesus, em termos científicos, tinha a mesma composição que o sangue de qualquer ser humano. Quando nós falamos do sangue de Jesus, nós não estamos a falar dessa característica do sangue, do plasma, dos glóbulos vermelhos. Nós estamos a falar do que aquele sangue representava no mundo espiritual. E para Deus, o sangue de Jesus era um sangue de uma pessoa pura, perfeita e inocente, em todas as suas dimensões, que foi vertido por vontade própria para a remissão dos nossos pecados. Para que aquilo que Deus estabeleceu, que a consequência do pecado é a morte, de que o pecado gera a morte e inimizade com Deus para sempre, que fosse resolvido não através de um outro decreto, não através do poder, da autoridade, não através de, olha, eu faço e eu desfaço, mas através do poder do serviço. Deus resolveu consigo mesmo o nosso problema. Ele disse: ninguém aqui está apto para morrer e dar a sua vida e remir os seus próprios pecados quanto mais os dos outros. Ninguém consegue fazer isso. Quem é que vai fazer isso? Nós vamos fazer isso. Então o Senhor Jesus, quando Ele está na cruz do Calvário a entregar-se, Ele está a servir a humanidade, está a servir-me a mim e a ti, e a dizer: olha, aquilo que tu não podes fazer, eu vou fazer por ti. E isso é um dos poderes do serviço. Nós dizemos: olha, aquilo que tu não podes fazer, eu vou fazer por ti, eu vou fazer. É aquilo que eu tenho para dar. Então, se tu hoje vieste aqui e estás a ser assim atropelado por esta ideia do serviço: esse pastor é o meu primeiro domingo na igreja, o pastor está a dizer que eu tenho que servir, eu nem sei o que é isto. Está tudo bem, vais descobrir. Mas antes de descobrires o que é isto de servir, eu gostava de te falar sobre o serviço mais importante de todos, que já foi feito. Nós, como igreja, temos muita coisa para resolver e para aprender e precisamos, mas nós estamos em paz e tranquilos, porque nós sabemos que o mais importante já está tratado. E o mais importante está tratado porque Jesus, Ele veio e sobre forma de servo,
Ele se entregou à cruz e morreu para que Deus fosse satisfeito e não olhasse mais para os nossos erros, os nossos pecados, não olhasse mais para as nossas insuficiências, que pudesse vencer o mal com o bem, não através de um general, de uma grande autoridade, de uma guerra titânica, de uma vitória majestosa, mas através de uma morte vergonhosa e silenciosa na cruz do Calvário. Uma morte vergonhosa. Então tu podes e eu posso ter acesso a Deus por causa do serviço de Jesus. Nós podemos ser cúmplices também de outros projetos e missões em que Jesus nos quer usar para servirmos a vida uns dos outros. Isso é um privilégio maravilhoso que nunca nos será roubado. Tudo aquilo que nós conquistarmos na nossa vida, nós podemos perder. E se nós não perdermos, um dia nós vamos morrer e as coisas vão ficar aqui e nós já não vamos usufruir delas. Alguém vai ficar com isso, alguém vai absorver, alguém vai... É assim, estes são os padrões do nosso mundo, é mesmo assim que funciona. Então, todos os teus grandes projetos, eles estão fadados a terminar ou a tu terminares e eles continuarem. Mas aquilo que nós fazemos em Deus não nos será roubado. A igreja pode terminar um dia. Todas as igrejas vão terminar um dia, está bem? Mas aquilo que nós fizermos uns pelos outros vai permanecer. Os frutos que nós fizermos através do serviço, eles vão permanecer. E por isso, quando nós nos dispomos a servir a alguém, nós estamos a semear na eternidade. Então eu tenho 2 apelos. Fechar os nossos olhos. Aqui há alguém que nunca percebeu, ainda não percebeu, ou percebendo, nunca se rendeu este amor, este gesto de amor e de serviço que Jesus ele fez à humanidade e fez por cada um de nós na cruz de Calvário. Se houver aqui alguém, eu gostaria que tu pudesses aproveitar este momento para fazeres uma oração com Jesus. E tu podes simplesmente colocar a tua mão no teu coração, não há necessidade de vires e te expores. E fazeres esta oração, que é uma oração que outros já fizeram, muitos outros já fizeram, muitos outros vão fazer também. Senhor, obrigado por Jesus Cristo e obrigado porque Ele veio para nos servir e Ele nos serviu até ao fim na cruz do Calvário. E porque através do que Ele fez, nós podemos ter paz contigo. Nós podemos ser chamados de filhos, de amigos, de parte da família no teu reino. Nós percebemos que Jesus fez isto porque Ele quis. Ele se humilhou, Ele se esvaziou por amor a nós. Então, Jesus, obrigado. Ajuda-nos a seguirmos e a sermos também fruto do exemplo que nós vimos em Ti. A começarmos uma nova vida em que nós não vamos mais servirmos a nós próprios, andarmos segundo os padrões de grandeza que nós aprendemos por aí, mas nós vamos trazer para nós a grandeza segundo o Teu coração, Jesus Cristo, em que os primeiros são os primeiros a servir. Há um segundo apelo que eu quero fazer também. Algumas pessoas, alguns de nós fomos muito afetados por nós servirmos. Nós fizemos coisas que fizemos em nome de Deus, para a igreja, e o nosso coração estava lá e nós só queríamos agradar a Deus. Tudo o que nós queríamos era agradar a Deus, era fazer a vontade de Deus, era só isso, não era mais nada, não havia uma ambição, não queríamos chegar lá longe e aproveitarmos da vida dos outros, não queríamos virar o pastor da igreja, só queríamos servir, era só isso. Mas por causa disso nós fomos magoados. Por causa disso alguém se aproveitou. Por causa disso alguém abusou de nós. Alguém que também precisa de ajuda, ou precisava de ajuda e não sabia como liderar, se aproveitou de nós e nos magoou e nos marcou. Nós só queríamos servir.
E é injusto isso. Não há justificação para isso, porque nós só queríamos fazer o bem. E nós não recebemos o bem de volta, recebemos outras coisas. Então, eu gostaria que nós pudéssemos fazer deste lugar, porque esta é uma casa de oração, é uma casa de cura também, em que alguns de nós ainda estamos em alguns processos e precisamos de ser curados, sim. Precisamos de olhar para o serviço e isso não levantar logo um frio no nosso coração, na nossa barriga, memórias. E precisamos que o Senhor Ele nos restaure nisso. Então, se há alguém assim aqui, e eu creio que há, eu sei que há, eu gostaria de te convidar a termos um momento de oração, a orarmos por restauração, a haver perdão, libertação. Nós dizermos: olhem, eu já não sou mais uma vítima de serviço, eu já não preciso estar mais escondido por proteção. Eu posso arriscar novamente, eu quero voltar a ser a pessoa que eu posso ser em Deus. Eu tenho direito a ser uma pessoa livre e a fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Eu tenho direito a fazer isso. Então, se esta é a tua situação, eu gostaria de te convidar a fazermos deste lugar um lugar de cura também. Tu podes vir aqui, este púlpito. Eu vou pedir para alguém tirar, está bem? Nós hoje não temos logística. Então, se alguém puder tirar. Fazemos deste lugar, deste momento, um lugar de cura. Dizer assim: eu venho aqui porque eu quero ser a pessoa que eu posso ser. E eu sei que eu não sou a pessoa que eu posso ser. Eu sei que eu não consigo me doar ainda como eu gostaria de me doar. Eu sei que eu não consigo servir como eu gostaria de servir. E não faz sentido, porque o Senhor chamou-nos a servir. Então, se o Senhor nos chamou a servir, eu tenho que estar em condições de fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Então, para isso, é preciso nós nos libertarmos de algumas coisas que nos aprisionam, de alguns tormentos, alguns espíritos maus e malignos que se aproveitam de algumas debilidades nossas para nos convencerem que nós já não vamos ser mais as pessoas que nós poderíamos ser. E nós acreditamos nisso. E isso precisa de cair por terra hoje, em nome de Jesus. Porque nós somos chamados a sermos servos. Somos chamados a servir, sim. Mas não precisamos de perder a nossa vida por causa disso. Nem precisamos que ninguém nos faça mal e nos cause moça por causa disso. Se este é o teu lugar, então eu vou sair daqui e este lugar ele fica aberto. Se quiseres receber a oração, podes subir até este momento. Este altar é o altar de cura agora. E aqui na nossa igreja vocês já sabem, se tu não subires, tu já sabes o que é que tu tens que fazer.
Então o sangue de Jesus, ele não serve apenas para colocar a nossa ficha limpa e perdoar os nossos pecados. Ele serve para nos devolver a dignidade e a humanidade que nós temos em Deus, para nós sermos as pessoas que nós deveríamos ser. É muito mais do que apenas perdão de pecados, ainda que perdão de pecados seja muito importante. O sangue de Jesus tem um alcance transformador e renovador em todas as áreas da nossa vida, e aquilo que nós vamos cantar deve significar isso. Então nós vamos louvar a Deus, e não apenas nós, os irmãos que vieram aqui, mas todos nós precisamos de cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Isso é possível, por causa do seu sacrifício. Isso é possível. É difícil, mas é possível. E alguns de nós ainda não somos as pessoas que nós podemos ser, mas nós podemos cantar em fé, podemos cantar com uma expectativa profética sobre a nossa própria vida, a dizer: eu ainda não sou quem eu devo ser, mas é um ainda apenas. Eu ainda não estou onde eu devo estar, mas eu estou no caminho e eu vou chegar lá, por causa do sangue de Jesus, que me cobre, que mostra o caminho que eu vou seguir. Então aquilo que nós vamos ministrar, que não seja apenas para aqueles de nós que temos coisas para resolver, mas que seja para aqueles de nós que estamos à procura de um propósito maior ainda para o resto das nossas vidas, em que o sangue de Jesus, ele nos cobre, nos limpa e nos mostra caminho para nós sermos mais parecidos com ele.